E se você soubesse que uma catástrofe estava prestes a acontecer, mas ninguém acreditasse em você? Essa foi a realidade de Amós, o profeta que alertou um povo inteiro e foi ignorado. Prepare-se para descobrir o preço de rejeitar um aviso divino. Sob o sol impiedoso de Tecoa, onde as sombras eram escassas e o chão rachava em lamentos secos, Amós caminhava, um peregrino do invisível, um arauto do divino. A poeira que se erguia a cada passo parecia dançar com a brisa, como se tentasse sussurrar segredos antigos. O pastor, com os pés firmemente ancorados na terra e o coração nas alturas celestiais, sentia a ardência do chamado divino, como um fogo que não podia ser apagado. Nos campos, enquanto cuidava das ovelhas, Amós ouvira muitas vezes o vento murmurar entre as folhas dos figueirais, e agora ele sabia que não eram apenas os ventos, mas o próprio Deus a sussurrar-lhe os mistérios da justiça e da retidão. Assim como o relâmpago vem do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27. Pensava ele, considerando como a verdade de Deus sempre encontrava um caminho, por mais tortuoso que fosse. Ao chegar ao coração de Israel, suas palavras eram como sementes arremessadas ao solo endurecido. O povo, cego pelo brilho do ouro e ensurdecido pelo tilintar da prata, vivia numa ilusão de segurança. Eles construíam suas vidas sobre a areia movediça da riqueza injusta, esquecendo-se do templo da alma e dos alicerces do espírito. Amós, com seus olhos como brasas ardentes, declarava: corra a justiça como um rio, a retidão como um ribeiro perene. Amós capítulo 5, versículo 24. Mas quem haveria de ouvir? A noite caía sobre a cidade, cobrindo-a com um manto de silêncio. Era nesse silêncio que Amós encontrava sua força, em sua solidão que ele ouvia a canção da fé, ressoando como um eco nas cavernas de seu ser. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Sussurrava para si mesmo, enquanto os astros no céu formavam constelações de esperança. Ainda assim, a luta entre a dor e a fé era constante. Ele via a cidade como um gigante adormecido, prestes a despertar para um pesadelo. Em cada rosto que passava, Amós enxergava um reflexo de sua própria luta interna, o esforço para unir a desesperança com a promessa divina. Enquanto a aurora surgia timidamente no horizonte, um novo dia trazia consigo novas possibilidades. Mas o que o sol nascente traria para o profeta e seu povo? Poderia uma única voz, nascida dos campos, fazer-se ouvir sobre o clamor da indiferença? Poderia a mensagem de Amós romper as barreiras do orgulho e da surdez espiritual? Com o coração ainda fervendo com a chama da missão, Amós preparava-se para enfrentar as multidões uma vez mais, determinado a ser não apenas um portador de advertências, mas um farol de esperança em meio à escuridão que ameaçava engolir a todos. A cidade de Samaria, com suas muralhas firmes e torres imponentes, parecia uma fortaleza inquebrável sob o céu azul. O burburinho do comércio preenchia as ruas, com mercadores anunciando seus produtos e o tilintar das moedas ecoando pelas vielas. Mas sob o brilho dourado do sol, sombras profundas se arrastavam, revelando a corrupção que havia se entranhado nas raízes da sociedade. Em meio à multidão agitada, Amós se destacava não pela imponência física, mas pela força da sua presença. Ele era um pastor humilde de Tecoa, um homem do campo que ouvira o chamado divino com a clareza de um trovão em noite de tempestade. Ele carregava em seu coração as palavras do Senhor como brasas vivas, prontas para incendiar a complacência que reinava entre os poderosos de Israel. Quando Amós ergueu sua voz, ela ressoou como uma trombeta, cortando o ar com a verdade penetrante de suas profecias. Eles vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Amós, capítulo 2, versículo 6. As palavras pesaram como chumbo sobre os corações dos ouvintes, mas a reação foi de indiferença e desdém. Os ricos, adornados em roupagens finas, olhavam para ele com escárnio, como se sua riqueza pudesse protegê-los das consequências divinas. Amós sentia a rejeição como um vento frio cortando sua pele, mas sua fé ardia como uma chama insaciável. Ele lembrava-se das palavras do Senhor: e busquem o bem,
e não o mal, para que vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis, Amós capítulo 5, versículo 14. A esperança de redenção ainda pulsava, cravada em sua alma. A visão do prumo, símbolo da justiça implacável de Deus, não o abandonava. Ele via a linha reta, o padrão divino ao qual Israel devia se alinhar, e sabia que o desvio traria consequências inevitáveis. A cidade, com sua aparência de solidez, estava prestes a ser provada. Amós, o humilde arauto, permanecia como uma sentinela numa torre, avistando a tempestade que se aproximava. Enquanto observava o vai-vem dos transeuntes, uma dúvida momentânea o assaltou. Seria ele tão pequeno diante da grandiosidade do plano divino, capaz de provocar uma mudança? Mas logo afastou esse pensamento, relembrando as palavras de Jó. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Amós sabia que seu papel era apenas semear a palavra. O crescimento dependia da fertilidade dos corações que a recebessem. E assim, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de fogo e ouro, Amós olhou uma última vez para a cidade. No horizonte, as sombras se alongavam, prenunciando a chegada inevitável da noite. Ele sabia que o trabalho estava apenas começando e em sua mente uma nova mensagem celestial pulsava, aguardando o momento certo para ser revelada. No crepúsculo da vida cotidiana em Israel, a voz de Amós ecoava como um trovão distante, carregada de urgência e sinceridade. Assim como o vento impetuoso que varre o deserto, suas palavras atravessavam a cidade de Betel, encontrando ouvidos que se fechavam como portas trancadas. A cada pregação, Amós experimentava a resistência do povo, que, como uma rocha imutável, permanecia inabalável diante das advertências. Amazias, o sacerdote de Betel, era um homem de posição e influência, e via em Amós uma ameaça à estabilidade que tanto prezava. Ó vidente, vá e fuja para a terra de Judá. Coma pão ali e profetize ali. Amazias vociferou, suas palavras carregadas de desprezo como veneno gotejando de um cálice. No entanto, Amós se mantinha firme, segurando a verdade como um farol na escuridão. Ele era um homem simples, um pastor de gado e colhedor de sicômoros, mas seu coração ardia com o fervor de uma missão divina. Não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Amós capítulo 7, versículos 14 e 15. As visões de Amós eram vívidas, proféticas, quase tangíveis. Ele via gafanhotos, não como simples insetos, mas como exércitos vorazes, devorando tudo em seu caminho, deixando a terra estéril e o povo desolado. O que eram aqueles gafanhotos senão a imagem da devastação iminente, um presságio de tempos difíceis que se aproximavam silenciosamente como uma sombra ao pôr do sol? E o fogoá, o fogo, não era apenas uma chama, mas uma entidade viva, devoradora, faminta por consumir as cidades e as esperanças de Israel. Assim como em Ezequiel capítulo 22, versículo 31, onde o Senhor diz que derramará sua indignação sobre o povo e os consumirá com o fogo de sua ira, Amós sentia o peso de tais visões como fardos que ele carregava consigo, sabendo que o povo recusava-se a enxergar. No entanto, por trás de cada palavra de advertência, havia uma fé inabalável, a mesma fé que sustentava Jó em suas provações. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Amós entendia que sua tarefa não era garantir o resultado, mas ser fiel à chamada que lhe fora dada. Movido pela certeza divina, Amós continuava, como um rio que não pode ser detido, cada palavra uma gota que buscava erodir a dura fachada do coração de Israel. Mas no horizonte, nuvens se formavam, e um novo desafio se aproximava, prometendo testar não apenas a fé de Amós, mas o destino de uma nação inteira. Amós caminhava pelas ruas poeirentas de Samaria, o coração pesado como uma pedra levada pela correnteza de tempos impenetráveis.
As palavras de seu aviso pairavam como um eco distante, ignorado pelas multidões ocupadas com seus afazeres. Ele sabia que, assim como um rio caudaloso de justiça, Amós capítulo 5, versículo 24, a verdade não poderia ser contida para sempre. O profeta tinha a alma marcada por imagens de destruição, mas também por uma centelha de esperança que teimava em persistir, tal qual uma flor solitária que surge em meio ao deserto. A cada passo, Amós sentia o chão vibrar não apenas com a indiferença do povo, mas com a tensão acumulada de um destino iminente. Assim como Jó, que em meio à adversidade se mantinha íntegro, perfeito e reto. Jó capítulo 1, versículo 1. Amós segurava-se firme na fé, ainda que por dentro fosse um mar revolto de emoções. Seu espírito era uma tempestade de relâmpagos de justiça, ansiosos por encontrar solo fértil onde pudessem germinar. Nas sombras longas do entardecer, enquanto o sol se preparava para o seu mergulho final, Amós avistou um grupo de crianças brincando, alheias ao destino que se armava no horizonte. Ele se perguntou se elas cresceriam num mundo de esperança ou sob o jugo do lamento. Os olhares inocentes eram espelhos de um futuro ainda não escrito. E Amós se perguntava se a caneta que o redigiria estaria banhada em arrependimento ou em sangue. Era essa dualidade que o atormentava. O amor por um povo que fazia ouvidos moucos à verdade e a certeza inabalável de que o julgamento não tardaria. As palavras de Eclesiastes: para tudo há uma ocasião. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Ressoavam em sua mente, lembrando-o de que cada semente plantada de arrependimento ou desdém traria sua colheita no devido tempo. Mas enquanto a noite caía como um manto pesado sobre a cidade, Amós vislumbrou algo ao longe. Uma figura solitária, gesticulando com veemência, parecia querer dialogar com os céus. Seria este um sinal de que finalmente alguém ouvira o clamor do profeta? A tensão no ar era palpável, e o silêncio que se seguiu prometia mais revelações. Em meio à vastidão das paisagens desérticas e sob o manto estrelado da noite, Amós caminhava. Cada passo era como o compasso de um coração solitário, mas compassado com a resiliência de quem entende que o caminho árduo é, por vezes, o único caminho. As areias do deserto sussurravam histórias antigas, e Amós se sentia uma extensão dessas histórias, um profeta de palavras afiadas como espadas, mas banhadas em compaixão. Ele se lembrava das palavras de Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías capítulo 40, versículo 31. O céu acima, vasto e sem limites, era um reflexo do alento que encontrava em sua missão ingrata. Amós sabia que suas palavras eram como sementes lançadas em solo seco, e mesmo que poucas germinassem, a promessa da colheita o mantinha firme. O silêncio das noites era quebrado apenas pelo som distante do vento, que parecia sussurrar segredos antigos nos ouvidos atentos do profeta. Ele ponderava sobre a natureza humana, sobre o orgulho que cegava e o egoísmo que ensurdecia. A dor da rejeição era real, mas a fé era um escudo contra a desesperança. Assim como Jó, que em sua aflição bradou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Amós carregava sua dor como uma coroa, sabendo que a esperança não era uma ilusão, mas uma âncora. Em seus momentos de solitude, ele se perguntava sobre as almas silenciosas, aquelas que, como ele, escutavam o rugido do leão divino, mas não ousavam responder. Seriam essas almas as verdadeiras sementes, ocultas, mas não esquecidas? E se, no silêncio de suas orações, elas também clamavam por um mundo melhor, por uma terra onde a justiça corresse como um rio e a retidão como um ribeiro perene? Justiça e retidão são a base do teu trono. Salmos capítulo 89, versículo 14. Ele murmurava para si mesmo, como um mantra que o impulsionava a cada nova cidade, a cada nova tentativa de ser ouvido. Amós sabia que a história estava longe de ser concluída. Nos murmúrios da noite e no calor do dia, ele continuava a caminhar, guiado por uma luz interior que, embora pequena, iluminava seu caminho. Havia algo no ar, uma mudança sutil, como o prelúdio de uma tempestade.
E embora ele não soubesse o que o futuro traria, estava certo de que as palavras que dizia não eram apenas suas, mas de um poder maior que, em sua sabedoria infinita, preparava o terreno para o que estava por vir. Quando os primeiros sinais de desgraça começaram a se manifestar, muitos lembraram-se das palavras do pastor: Israel será levado cativo para fora da sua terra. Amós capítulo 7, versículo 17. O coração de Amós doía, não por vingança ou satisfação, mas por amor ao povo que ele desejava que voltasse para Deus. Ele caminhava por entre as colinas de sua terra natal, onde as ovelhas pastavam tranquilamente sob o olhar atento de um pastor que parecia carregar o peso de um mundo esquecido. A solidão tornava-se sua companheira constante. Mas, mesmo nos momentos em que a tristeza ameaçava dominá-lo, Amós encontrava consolo na sua inabalável fé. Ele sabia, assim como Jó, que em meio ao sofrimento ainda acreditava: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Sua dor não era um fardo que o afastava de Deus, mas sim uma ponte que o aproximava ainda mais da força divina. Era a mesma dor que, em seu íntimo, se transformava em esperança. Certa manhã, enquanto o sol despontava no horizonte, derramando ouro sobre os vales, Amós fitou o céu com olhos que ardiam não apenas pela luz, mas pela visão de um futuro ainda envolto em sombras. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos capítulo 27, versículo 1. Murmurou ele, como um lembrete para si mesmo e para os céus que silenciosamente testemunhavam sua jornada. As palavras eram um bálsamo para sua alma cansada, uma declaração de que, mesmo quando a tempestade parecia interminável, havia um farol de esperança que nunca se apagava. Ele sabia que em algum lugar dentro dos corações endurecidos de seu povo havia uma centelha aguardando para ser acesa. Sua missão, então, era manter essa chama de esperança viva, ainda que os ventos da adversidade soprassem fortes. Amós acreditava que, tal como o desabrochar tardio de uma flor no deserto, o retorno de Israel à graça de Deus também viria a acontecer no tempo certo. Enquanto cuidava de suas ovelhas, o profeta observava o horizonte, imaginando como seriam os dias quando as palavras que ele pronunciara encontrassem eco nos corações daqueles a quem amava. A terra, adormecida sob um véu de expectativas não realizadas, parecia murmurar promessas ao vento. No silêncio da manhã, Amós se perguntava: quando chegará o tempo da colheita dos frutos da esperança que plantei? E em seu coração, ele ouvia uma resposta suave, uma melodia de esperança que só o verdadeiro crente poderia ouvir. Assim, ele continuou a guardar, como um jardineiro fiel, os campos da fé, aguardando pacientemente pelo dia em que um novo amanhecer traria mudanças que ninguém ousava sonhar. E quando esse dia chegasse, quem saberia que surpresas o futuro ainda guardaria para aqueles que um dia escolheram escutar? E assim, chegamos ao ponto culminante da história de Amós, o profeta que ousou erguer a voz no meio do tumulto e da indiferença. Amós, movido por um chamado divino, alertou o povo de Israel sobre os perigos que vinham por não seguirem os caminhos de Deus, por se afastarem da justiça e da retidão. Apesar de suas palavras duras, repletas de advertências sobre destruição e exílio, Amós sempre carregou em seu coração a esperança de redenção. Conforme as cidades sucumbiam à opressão e ao egoísmo, a mensagem de Amós ecoava mais forte do que nunca. Ele clamava por justiça, como está escrito: antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Amós 5, 24. Sua voz era a personificação de um rio impetuoso, tentando lavar a corrupção e a desigualdade que manchavam a terra. Porém, a maioria não queria ouvir. Os poderosos ignoravam seus avisos, confortáveis em seus privilégios. Mas em meio à resistência e ao descrédito, havia aqueles poucos que começavam a perceber a verdade nas palavras de Amós. Eram os humildes, os que sentiam na pele a injustiça, que começaram a se voltar para Deus, buscando por sua misericórdia e direcionamento.
E então, quando a tempestade finalmente caiu sobre Israel, esses poucos se mantiveram firmes, como rochedos. Eles lembraram-se das palavras de Amós e se voltaram ao Senhor, clamando por perdão e mudança. Deus, em sua infinita graça, ouviu o clamor daqueles corações sinceros. Assim como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E assim, a história de Amós não terminou em desespero, mas em um novo começo. A terra que havia sido advertida recebeu a chance de se renovar. Os que ouviram e se voltaram para Deus encontraram não apenas a salvação, mas a promessa de uma vida restaurada, um testemunho do poder transformador da fé verdadeira. Finalmente, a mensagem de Amós transcendeu seu tempo, ecoando através dos séculos como um lembrete poderoso de que, mesmo em meio à adversidade, há sempre um caminho de volta para Deus. Ele é sempre fiel para restaurar aqueles que o buscam com sinceridade e coração aberto. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que a paz e a esperança do Senhor estejam sempre com você. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.